Boa tarde, queridos. Quero dizer mais uma vez que nós estamos cheios de alegria por essa porta que Deus nos abriu, de estarmos juntos aqui. Lá no Sul, nós dizemos assim: vocês moram no lado esquerdo do peito e não pagam aluguel. Nós amamos vocês. Quero felicitá-los pelo presbitério que vocês têm, homens que Deus levantou para pastorear o rebanho de Deus. Vocês sigam sempre, para a glória do Senhor, se esforçando para que eles não façam esse trabalho, como a palavra diz, gemendo, mas com grande alegria. Glória a Deus por esse amado presbitério. É uma alegria poder estar junto com vocês, sombreando na obra de Deus, no cuidado das vidas do Senhor. Somos conservos dos nossos irmãos. Eu também queria dar graças a Deus pelo Alex e a Su, que estão cuidando de nós. Vocês estão cuidando de nós através da vida deles, e nós temos sido muito amados e abençoados. Eu acho que eu ganhei uns 2 quilos nesse tempo. Mais ou menos, né? Pelo menos. Não, mais ou menos. Pelo menos não. E eu também queria dar graças a Deus, principalmente pela minha querida esposa, que está servindo nossa família. Parece simples, mas em toda a minha dedicação, buscar o Senhor, preparar, ela abraça os nossos 2 pequenos, e eu fico despreocupado com a Graça. Ela é uma auxiliadora idônea mesmo. Eu convivo com ela e posso dar testemunho que ela exala o bom perfume de Cristo. Então, eu queria, amor, te dizer que é uma alegria servir ao Senhor contigo. Às vezes, os irmãos me vêm aqui, não sabem o quanto tu te esmera para eu poder me separar para o Senhor, buscar o Senhor. Então, fiz questão, um esforço para que pudesse vir com toda a família. Uma, porque ela queria estar junto com vocês, estava com muita saudade, mas também por todo o apoio e suporte. Louvado seja o Senhor. Queridos, quero meditar com vocês num texto das Escrituras, está em Efésios 4, vamos ler do 1 ao 16, vamos abrir a palavra de Deus, Efésios 4, de 1 a 16. O Senhor tem ministrado e falado comigo a respeito sobre os vínculos e o poder do vínculo, a importância do vínculo. E nós temos vindo numa crescente, falamos sobre proclamação, depois falamos sobre, aqui na Conferência Ramos, sobre uma vida cheia do Espírito Santo, e como que o diabo tem usado estratégias para nos levar para um estado de mornidão na fé. E o Senhor não nos quer mornos, mas avivados, fervorosos, cheios do Espírito, servindo ao Senhor. Falamos a respeito de uma vida de proclamação, sobre a agenda de Deus, que é buscar e salvar o perdido, e Ele faz isso através do Espírito Santo na nossa vida, mas também a agenda de Deus é edificar a sua igreja, a sua casa. Então, eu queria ler junto com vocês esse texto. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O assunto, irmãos, aqui é sobre o poder do vínculo. Qual a importância do vínculo no reino de Deus? Nós somos seres relacionais, mas como que nós suprimos essa necessidade? Primeiro eu quero dizer, irmãos, que nós não fomos criados para o isolamento social. Aliás, o isolamento social tem sido uma grande causa de depressão na nossa sociedade, na nossa geração. O sistema do mundo que jaz no maligno, o diabo tem usado para individualizar as pessoas, em todas as esferas de suas relações. E existe uma pesquisa geracional que ela foi feita em Harvard, uma pesquisa que eu acho que não existe outra pesquisa dessa magnitude, com essa profundidade e com essa extensão de tempo que foi feita sobre gerações. Uma porque quando acaba-se os recursos, acaba-se a pesquisa. Ou quando morre o pesquisador, também se encerra a pesquisa. Agora, uma pesquisa que se sucede por gerações é algo muito complexo. E essa pesquisa ainda perdura e já está na 4ª geração, com quarto diretor que está fazendo. E ela começou com uma pergunta para uns adolescentes em Boston em 1930. Sabe qual era a pergunta dessa pesquisa? O que é necessário para ser feliz? Aqueles adolescentes em Boston, como bons adolescentes, porque não muda isso, eles responderam na sua maioria dizendo assim: o que é necessário para ser feliz é ter dinheiro, fama, poder. E assim eles foram acompanhando essas gerações por anos, inclusive fazendo medições dos índices no sangue, escanearam o cérebro e foram vendo várias coisas. Eles, com o passar dos anos, foram vendo que nada daquilo que eles achavam que era necessário para ser feliz, era necessário para ser feliz. Foram mais de 700 homens que foram pesquisados. E eles pegaram esses adolescentes de Boston, então tinha 2 grupos, um grupo era de pessoas que eram bem-sucedidas, e outro grupo de pessoas muito pobres, que tinham famílias com relacionamentos complexos. Então foram formados esses 2 grupos. E eles identificaram que teve alguns que tinham um contexto pobre, difícil, e que se deram bem na vida e ascenderam. Mas teve também aqueles que pegaram um caminho inverso. E no final das contas, a conclusão foi de que as pessoas que eram mais felizes na vida eram as que tinham melhor relacionamento e quantidade de relacionamento, quantidade e qualidade. E as pessoas que eram mais depressivas, eram aquelas que tinham piores relacionamentos, ou relacionamentos tóxicos, ou que se isolavam. Porque, queridos, às vezes nós podemos nos sentir sozinhos no meio da multidão, ou mesmo dentro de um matrimônio. E que aquela situação de isolamento social, ou de relacionamentos ruins, potencializavam as enfermidades. Ou seja, quando alguém enfrentava uma enfermidade, a sua situação emocional potencializava, somatizava a sua enfermidade. E aqueles que tinham melhores relacionamentos eram que se saíam melhor. É interessante, queridos, porque eles conseguiram concluir algo que já estava na Bíblia. Na verdade, muito dessa pesquisa poderia ser poupada se eles tivessem lido as Escrituras. E o princípio de Deus para os vínculos.
O vínculo nos afeta diretamente, positivamente ou negativamente. O povo de Deus havia sido chamado pelo Senhor para ser um povo separado das nações para Deus. E o Senhor pôs limites claros quando chamou o povo de Israel, dizendo: olha, vocês não se misturem com as outras nações, porque essas nações vão levar vocês ao pecado, à idolatria. E eles não deram ouvidos à voz do Senhor, e pouco a pouco eles foram sendo levados à idolatria, à imoralidade. Desde o caso lá dos gibeonitas, quando eles fizeram uma aliança sem consultar ao Senhor, depois aquilo se tornou uma pedra de tropeço, porque aqueles povos pagãos que praticavam iniquidades terríveis foram julgados por Deus por causa da iniquidade. O povo de Israel foi tirado dessa confusão, eles voltaram para aquela confusão toda. E eu queria ler alguns textos com vocês sobre isso. Para nós ganharmos tempos, eu vou pedir para nós irmos acompanhando na projeção. 1 Coríntios 15:33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações, que no original é companhia, corrompem os bons costumes. Depois, 2 Coríntios 6, 14 e 15, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Depois, Salmos 1, muito conhecido dos irmãos, diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Obviamente, queridos, que eu não estou dizendo aqui que nós não temos que ter relacionamento com as pessoas com vistas a ganhá-las. Se fosse simplesmente sair, nós não estaríamos cumprindo com a missão e o propósito do vínculo. Mas a nossa comunhão, amizade, amor, os nossos vínculos, queridos, precisam ser no reino de Deus. A questão da nossa relação com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus não é a relação de amizade, de comunhão, de vínculo, porque essa é no reino de Deus. E nós precisamos, queridos, compreender que a conversão implica em mudança completa da vida e mudança de relacionamentos. Em primeiro lugar, nós não tínhamos relacionamento com Deus, e o Senhor nos reconectou e nos chamou de novo a ter comunhão com Deus. Segundo, nós não tínhamos comunhão com o povo de Deus. Agora nós fomos adotados na bendita família da fé. E o Senhor nos deu um monte de irmãos. Glória a Deus. Queridos, como eu demorei para compreender isso. Logo que eu saí do centro de recuperação, é interessante porque existe um dado estatístico muito triste, eu estava falando com o Alex sobre isso, daqueles que saem do centro de recuperação, ou saem dos presídios, ou do trabalho em FEBEM, em situações assim de conseguirem se vincular na igreja. Muitos dos meus companheiros que saíram com uma decisão por Jesus no centro de recuperação, eles acabaram se afastando. E o meu diagnóstico que eu faço é que eles não conseguiram ser incluídos na vida da igreja. Muitos deles foram pelas mais diversas congregações e denominações, chegavam lá, a turma ficar com medo, o cara que está vindo das drogas, o cara não conhecia ninguém, não entendia os cânticos, não sabia cantar, não entendia direito a linguagem. Aí passava-se uma semana para ter outro momento de reunião, mas sem comunhão, e os amigos batendo na porta: ei, meu, vamos jogar uma bola, vamos estar juntos. Eles não são seres relacionais. Eu dou graças a Deus que eu fui acolhido pela igreja. Eu lembro de um irmão que ele estava um pouco com medo de mim, eu tinha recém chegado na congregação. Quem é esse cara? Ele chamou para dormir na casa dele, tinha só uma cama, parecia um presídio. Depois as coisas foram aparecendo, ele estava com medo, eu fui olhando, Deus está abençoando, né, irmão? Ele estava com medo de mim, mas me acolheu.
Os irmãos do Jari, que eu sei que vocês conhecem, foram uma outra turma querida que me acolheram na fé, a turma que a gente brinca de Jerusalém. Nós íamos lá jogar futebol, era um valor sem tênis, porque era mais barato, e um valor com tênis. Nós jogávamos tudo sem tênis, pé de cão, a gente diz lá no sul, só para economizar por o refri. E a turma me chamava para estar junto. Tinha um irmão que ia, nem jogava bola, ele só ia para estar junto com os irmãos e depois levar a turma na parada quando tinha que ir embora. Eu lembro quando acabava o jogo, eu ia sozinho para a parada, ele ia comigo, esse irmão lá, só para eu poder depois ir embora e não ir sozinho. Lembro, queridos, nos 15 anos da minha irmã, nós tínhamos recém-chegado na congregação, nós não conhecíamos ninguém, estávamos num momento financeiro muito difícil na família, estávamos sentados, olhando um para o outro, daqui um pouco apertam a campainha, nós abrimos a porta, um monte de irmãs que a gente não conhecia, ou estávamos recém conhecendo, mas a maioria não conhecíamos, foram lá com um bolinho, para cantar parabéns, para não deixar passar em branco. Irmãos, eu teria muitos testemunhos aqui para falar o quanto nós fomos amados por Deus através da igreja. E é interessante porque quando nós vamos para a igreja em Atos, nós não vamos ver a igreja se misturando com as pessoas do mundo. Queridos, mas não há um exemplo. Nós não conseguimos ver Paulo, Pedro, João, Tiago, assentado na roda com pessoas que não eram convertidas para ficar tendo momentos, para divertirem-se, para falar sobre as frivolidades da sua época. Eles tinham intensa comunhão no reino de Deus. Eles eram completamente diferentes do mundo e viraram o mundo de cabeça para baixo. A sua comunhão, graça, unção, poder e amor causaram um impacto tal que eles não tinham comunhão com o povo, mas o povo tinha simpatia, eles tinham a simpatia do povo, não por causa das semelhanças, mas por causa das diferenças. O povo olhava, a igreja era um povo diferente, porque tinha amor, tinha a presença de Deus, tinha santidade. Antes de me converter, eu amava estar com meus amigos, mesmo que para nada. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. Mas, queridos, o relacionamento encontra a razão de ser no reino de Deus. Tinha uma coisa que não havia no meu relacionamento do mundo: a presença de Deus permeando os relacionamentos, trazendo vida, alegria, paz. Porque Deus é amor e no mundo não tem amor porque não tem Deus. Deus é amor e Deus está com o seu povo. É no reino de Deus, irmãos, que nós vamos experimentar a plenitude do que o relacionamento pode oferecer. E, queridos, qual é o objetivo de Deus com os vínculos? Qual é o objetivo de Deus com os relacionamentos? O objetivo de Deus com os relacionamentos, primeiro, é a nossa transformação. Tudo que Deus permite, Ele quer nos levar a nos transformar, a nos conformar à imagem do seu Filho. Ele repartiu a vida conosco pelo Espírito Santo e Ele quer que essa vida cada vez mais se manifeste, floresça, frutifique. Nós somos os únicos seres criados à imagem e semelhança de Deus. E é nessa identidade que repousa a verdadeira plenitude de vida. É na semelhança com o nosso Senhor. Em Efésios 1, 4 e 5, lemos aqui na conferência, fala que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê, irmãos? Sermos santos, irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo o prazer da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Por trás de tudo que Deus permite em nossa vida, Ele visa um bem maior. Lembram de Romanos 8? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, irmãos, todas. As boas e as más, Deus usa para formar Cristo em nós. E como Ele nos leva para essa transformação? A palavra diz em 2 Coríntios 3, 18,
que nós somos transformados na contemplação. Agora, queridos, a contemplação não é fruto da imaginação. O que é contemplação? Tu já te fez essa pergunta? O que é contemplar a Deus? Como eu contemplo Jesus? Se a palavra diz que eu sou transformado na sua própria imagem, à medida que eu contemplo, 2 Coríntios 3,18, dá para deixar ali projetado, nós somos transformados na sua própria imagem, contemplando. Eu creio, irmãos, que a contemplação é nós olharmos com toda atenção, meditação, oração, guiados pelo Espírito Santo, aquilo que a palavra revela de Jesus. Agora, como que a igreja fazia se não existia a Bíblia escrita? Será que eles iam lá para a sinagoga, pegar os rolos de pergaminhos e puxavam para ficar lendo? Mas a palavra diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas como que eles perseveravam? Se não tinha Bíblia escrita. Irmãos, eles se reuniam juntos, nas casas, em torno da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, falando a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus. O motivo número 1 da comunhão da igreja em Atos era a edificação. Atos 2,42 foi o texto que eu mencionei. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles ficavam dizendo uns para os outros: lembra que o Senhor falou? O Senhor falou aquilo. E ele disse isso, vamos nos lembrar, vamos dizer, vamos memorizar, vamos ficar aqui se deleitando, lembrando, fortalecendo, edificando nessas verdades eternas. O alvo da comunhão era a edificação. Então, qual é o objetivo de Deus? É nos levar à maturidade em Cristo, como nós lemos antes, para que não sejamos mais como meninos, levar de um lado para o outro, todo vento de doutrina, mas o Senhor quer nos levar à maturidade espiritual. E a outra coisa que nós falamos aqui, do objetivo de Deus com os vínculos, é a proclamação. Através dos vínculos, Deus nos edifica para salvar vidas. Claro que a salvação não é o objetivo final, porque senão, queridos, se simplesmente nos salvar para nos deixar junto, para ficar junto, nós podíamos ir todo mundo lá para a chácara onde os irmãos têm, já pensou todo mundo lá, com a comida maravilhosa que a Adriana faz, né? A fome não ia passar. Ia ficar todo mundo lá, esperando a volta do Senhor. Não, queridos, não é só isso. Deus quer buscar e salvar o perdido. Nós vemos o clamor do Senhor em João 17, também Atos 2,47, diz assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto isso o que, irmãos? O Senhor acrescentava, Ele que era o evangelista, Ele trazia as vidas. Enquanto isso o quê? Enquanto a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, de casa em casa, nas orações. Enquanto a igreja estava unida em amor, ela estava impactando a sua geração, a sua cidade, pelo amor. Agora, queridos, o que deve nos motivar nos vínculos, nos relacionamentos, na nossa comunhão, é o que está lá para mim em João 17, 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por todos os que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. Queridos, o Senhor estava indo para ser crucificado. Ele estava prestes a subir a cruz. E Ele intercede por todos nós, não somente por aqueles, mas por todos os que fossem crer no Senhor. Olha o desejo do coração do nosso Senhor. Tu consegue imaginar um momento como esse, de tensão? Jesus ia passar por um maior sofrimento que nenhum homem jamais iria passar. Pelo que ele poderia ter orado tantas coisas,
Ele desejou e orou para que nós fôssemos um. Esse foi o desejo do nosso Senhor. Vontade de Deus para a nossa vida é que nós fôssemos um. Nós vemos esse clamor que é uma tônica em todo este capítulo de João. Deus é uma unidade triuna, de uma comunhão eterna de amor. E Ele quer que o seu povo seja uma expressão de quem Ele é. Que sejamos um, irmãos, para a glória de Deus. Nós não vamos na reunião da igreja para nos sentirmos bem. Nós vamos para a reunião da igreja pelo sorriso de Deus. Nós ficaremos satisfeitos em ver Deus glorificado. Há uma contaminação nos nossos dias que é a cultura do consumismo. Eu tenho que ter uma vantagem, eu tenho que ter um benefício. O amor é totalmente contrário a isso. O amor é altruísta, que é contrário de egoísta. O amor, ele é para fora. Quanto mais eu experimento esse amor em ação, nós vamos ver aquilo que Paulo diz, que o Senhor disse, ele ecoou em Atos 20, mais bem-aventurado, melhor é dar do que receber. O mundo diz o contrário, melhor é receber. Mas não, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais felizes nós somos quando o amor é praticado. E nós congregamos para a glória de Deus. Muitos têm se preocupado de como vai ser a reunião. A nossa geração está atrás da última novidade gospel, do que fazer, porque querem novidade. Tem que ter algo novo, inovador. Mas, queridos, Deus se alegra quando seus filhos estão unidos. Lembro de uma visão que uma jovem uma vez teve, de que ela perguntou, o Senhor falou para ela, que ia mostrar para ela onde que estava a verdadeira adoração. Tu já pensou se Deus te dissesse isso? Onde é que está a verdadeira adoração? Eu ia pensar comigo que Deus ia me levar para um lugar escondido no céu, onde iam ter anjos cantando instrumentos que não existem na terra, em tons que não existem, e aquelas notas maravilhosas de um coral celestial, mas Deus pega aquela irmã e leva para a terra. Eu já ia me assustar. Na terra? Bom, se é na terra, vai me levar para alguma grande mega church, com pessoas que têm uma voz afinada, ou levar lá para a casa do Asaf, ou de algum desses irmãos do Jojo. Mas Deus pega essa irmã e leva ela para um lugar pobre e simples, onde havia uma roda, num barraco de pau, William. E elas estavam ali de cabeça baixa, e mexendo a boca em adoração ao Senhor. E o Senhor disse assim, aqui está a verdadeira adoração. Porque os anjos me assistem 24 horas. Eles não veem nada e me adoram. Eu só digo não para eles. Eles só dizem sim para mim. Aqui está a verdadeira adoração. Nós não louvamos ao Senhor pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Nós amamos o nosso Senhor. Por longos períodos, nunca a igreja teve templos. Nunca ocorreu chamar a igreja de templo, ou templo de igreja. Nunca ocorreu para a igreja, no início, chamar púlpito de altar. Era a igreja perseguida, subterrânea, sofredora, pobre, com seus muitos mártires. Mas, meus irmãos, foi talvez um dos seus melhores momentos. Eles não tinham muitas vezes nem onde se reunir, mas nada poderia frear. Eu fico pensando, Pedro, quando sai da prisão. Já pensou tu sair da prisão? Para onde é que tu ia se saísse da prisão, ficasse um tempo preso? Pedro vai para a reunião da igreja. Vai para uma reunião de oração. A igreja andava diariamente, juntas e unidas. E unida. Esta é a grande glória do amor.
O maior mandamento de todos, irmãos, é amar o nosso Senhor de todo o coração. O maior mandamento é o amor. O maior mandamento, que se resume num, que são dois, que são um, é amar ao Senhor. E Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos declarar uns para os outros: irmão, eu te amo. Declare esse amor ao Senhor. Agora, queridos, eu queria chamar a atenção de vocês aqui sobre quais as armadilhas o diabo tem usado para contaminar e enfraquecer esse vínculo que ele é poderoso para nos edificar, nos curar, transformar e também salvar e brilhar a luz ao nosso redor. O que o diabo usa para enfraquecer esse vínculo? Primeira coisa que o diabo usa, queridos, é comunicação. Vocês lembram lá da Torre de Babel? Deus dá testemunho de que não haveria limites para tudo que tentassem fazer, porque era uma linguagem, era um coração, eles estavam unidos. E eu fico pensando, se aquele povo ímpio, com projetos ímpios, não haveria limites, porque era uma linguagem, eles estavam unidos, o que se dirá do povo de Deus unidos para a glória de Deus? Não haverá limites, irmãos. E o que Deus fez para enfraquecer aquele conselho? Na verdade, para acabar com aquele conselho. Confusão de comunicação. Onde entra a divisão, se enfraquece os projetos, os planos. Desculpa que eu estou andando para lá e para cá, querido. Eu quero olhar a turma que está atrás da coluna ali. Então, para enfraquecer aquele conselho, Deus traz confusão de comunicação. E o diabo faz o mesmo. O diabo não é inovador, ele imita as coisas de Deus. O diabo, para enfraquecer, ele traz confusão no arraial do povo de Deus pela comunicação. Queridos, eu quero dizer uma coisa: comunicação não é só o que você diz, é o que o outro entende. Por exemplo, lá em casa, eu estava falando isso, acho que foi com o Felipe, né? A palavra fala para nós lavarmos a nossa esposa pela palavra. Mas não é só abrir a Bíblia e dizer a Bíblia para ela. Mas eu preciso declarar sobre ela as verdades de Deus e que eu a amo. Alguns maridos não elogiam suas esposas, veem o seu esforço e não a enaltece. Aí quando ela vai para a rua é coberta de elogios. Ela pode entrar em vulnerabilidade e o diabo pode atacá-la. Como é a nossa comunicação? O Senhor não se preocupou só em comunicar, mas se fazer entender. Aliás, Jesus usou uma linguagem simples, com parábolas de elementos conhecidos do povo. Falava aos pobres, aos rejeitados, aos humildes. Eu fico pensando na humildade do Senhor, em usar uma linguagem simples, o Deus eterno. Para mim tem um texto muito importante na comunicação. Sabe qual é? Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Os irmãos dizem amém? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Deus nos deu duas orelhas e uma boca, não foi por acaso, irmãos, não foi erro de percurso. E às vezes nós fazemos o contrário, nós somos prontos para falar, pronto para se irar, tardio para ouvir. A pessoa nem terminou de falar, nós já estamos pensando no que nós vamos dizer. Às vezes nem interrompemos a comunicação. Seja paciente para ouvir. Pais, sejam pacientes para ouvir os filhos. Às vezes nós já queremos corrigir o percurso e não damos tempo para o filho falar. Deixa falar. Às vezes na fala é que vem para fora o que está no coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. E às vezes
Eles vão dizendo, nós vamos ouvindo, nós vamos entendendo, nós vamos discernindo. Às vezes a pessoa precisa só desabafar. Ela não quer tua opinião. Ela quer ser ouvida. Irmãos, cuidemos com a comunicação. Famílias que não interagem com amor e respeito, mantêm uma relação sem afeto. Isso vai se tornando muitas vezes uma brecha para o inimigo. Nós vamos dizendo palavras, em vez de dizer palavras como a Bíblia diz, temperadas com sal, nós falamos palavras temperadas com pimenta. Cuida com isso, queridos. Sejam amorosos, pacienciosos, que as vossas palavras sejam temperadas com sal e transmita graça aos que ouvem. Amém? Segunda coisa que o diabo usa para enfraquecer vínculo, mas isso é lá no sul, irmãos, fofoca. A palavra diz em Provérbios 6,16, 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima ele abomina. Lá no 19 diz, o que semeia contenda entre os irmãos. Cuide com esse pecado. A palavra diz em Lucas 6, 27 e 28, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Queridos, eu e a minha esposa temos procurado lá em casa nunca falar mal dos irmãos. Nós nunca falamos mal dos irmãos. Nós seguramos a nossa língua. Criticar a igreja, louvor, pregação, pregador, irmãos, guarda teu coração. Depois nós não sabemos o que os filhos estão desanimados em congregar. Para ver o pecado de maledicência, tem que ter o pecado de obedicência. Se alguém começar a falar mal, não participa. Diz, irmão, não edifica isso. Qualquer coisa que você diga para uma pessoa que tira o conceito que ela tinha no coração por um outro irmão, é maledicência. E às vezes a maledicência vem com uma roupagem gospel. Eu quero orar pelo fulano. Tu notou que fulano é carnal? Não trata bem a esposa. Vamos orar por ele aqui, expõe a pessoa. Queridos, nós temos que fazer o que a palavra diz. Se temos alguma coisa contra o nosso irmão, vai tu e ele só. E se o teu irmão te ouvir, salvaste a teu irmão. Mas cuidem com a fofoca. Amém, queridos? O diabo usa isso para enfraquecer o vínculo no meio do povo de Deus. Terceiro, raiz de amargura. Nós falamos aqui na conferência Ramos sobre a ofensa. Como que a ofensa nos paralisa? A palavra diz em Hebreus 12:15, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando você guarda uma raiz de amargura, você contamina outras pessoas. Nós não podemos colocar a sujeira para debaixo do tapete. Nós temos que ser intencionais e posicionados, guardando o nosso coração, de onde procedem as fontes da vida. E liberar perdão. Perdoar assim como Jesus nos perdoou. Porque você vai ser perdoado como você perdoa. Sabia que os discípulos pediram para aumentar a fé, não foi para curar enfermo, ressuscitar mortos. Sabe em que contexto os apóstolos pediram para aumentar a fé? Quando Jesus disse que tinha que perdoar sempre. 70 vezes 7. Quando o Senhor falou, tem que perdoar 70 vezes 7 num dia. Os apóstolos olharam, Senhor, aumenta-nos a fé. Olha para o irmão que está ao teu lado e diz assim, 70 vezes 7. Eu amo o sotaque de vocês. Eu falei com a minha esposa, né? Nós falamos junto, estava com o sotaque desse 70 vezes 7. É fofo o sotaque de vocês. Quarta coisa que o diabo usa para enfraquecer vínculo, sobrecarga.
Quando em Êxodo 5, Moisés e Arão, eles são chamados por Deus para libertar o povo de Israel para adorar no deserto, o que Faraó, que para mim é uma figura de Satanás, diz? Estou com o tempo livre para pensar em Deus. Bota mais carga de trabalho para que eles parem de pensar em Deus. Cuide com as cargas que Deus não falou para você levar. Muitas vezes nós nos sobrecarregamos com coisas que Deus não nos pediu. E isso acaba desordenando as prioridades no reino de Deus. Cuida com isso. Aí nós estamos cansados para a comunhão, cansados para orar, cansados para ler a palavra, cansados para estar com a igreja. Se alguma coisa tem que mudar, queridos, que não seja a tua comunhão com as coisas eternas. Se tiver que mudar o padrão, ganha menos, irmão. Perde para ganhar. E quando você perde para ganhar, na verdade você está ganhando ao perder. Cuide com isso. O fardo do Senhor é leve e o seu jugo é suave. Eu tenho uma frase aqui, eu tenho uma máxima para mim: não tem desperdício maior na vida do que você fazer muito bem feito aquilo que Deus não te pediu para fazer. Você não vai prestar contas do que Deus não te pediu, mas do que Ele te pediu. Lembra do cara que enterrou o talento? Mas Senhor, Ele investiu cada gota de sangue do seu filho na sua vida. E Ele quer o fruto disso, meu amado. Quinto, desvio de propósito. Quando nós temos oportunidade, estamos juntos de nos edificarmos, nós ficamos só em torno de entretenimento. Horas de conversa onde Jesus não aparece. Queridos, isso é incoerente. Tu já falou com um cara que é apaixonado por futebol? Dá 5 minutos ele já está dando um jeito de falar de futebol, porque a boca fala do que está cheio o coração. Um militante político, tu começa a falar e já vem a política para fora. Quer conhecer alguém, começa a conversar, o que ela for falar, tu já vai ver o que está dentro do coração. Como pode o povo de Deus, às vezes, estar juntos, e Jesus não aparecer? Queridos, eu já me incomodo. Quando eu comecei a me relacionar com a Paula, eu dava todo jeito de dizer para meus amigos que eu estava começando a me relacionar. Eu buscava uma estrada para falar daquilo que eu amo. Comunhão superficial enfraquece o vínculo, o potencial do vínculo que ele tem de operar na nossa vida. Sexto, contaminar a essência. Nós ficamos satisfeitos com reunião sem comunhão. Queridos, a igreja não é como uma rodoviária, com um monte de gente sem vínculo, sem relacionamento, sem contexto, sem amor, sem se conhecer, sem se dar a conhecer. Isso é perigo. Nós não somos a manco, mas nós temos que ter um monte de conexão no reino de Deus. Um monte de vínculo. Amém? Nós estamos ligados uns nos outros, amados. Mas, afinal de contas, quais são as marcas da comunhão? Quais as marcas do vínculo? Primeiro, vida cheia do Espírito Santo. Olha o que diz em Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, que é contrário de concentração, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Lembram de Salmo 133? Como é bom! É uma interjeição, é assim que se fala. Cadê a nossa querida professora de português? Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça. Não ecoa que está em Efésios 5, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, é na comunhão, é uns aos outros. Queridos, não existe vida cheia do Espírito Santo. Se as brasas unidas, não vai ter fogo. A vida cheia do Espírito passa
por vínculos com propósito, vínculos onde Jesus é o centro, vínculos onde nós nos edificamos, louvando ao Senhor, orando, proclamando a palavra. No Pentecostes, quando o Espírito Santo se derramou, eles estavam todos reunidos e unidos no mesmo lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Enquanto nós vivemos unidos, nós experimentamos esse precioso óleo que desce sobre a barba. Sabe para que era o óleo na cabeça de Arão? Nós falamos isso aqui também. Era o que habilitava ele para servir ao Senhor. Nós, para servirmos ao Senhor, precisamos desse óleo, seja no que for, irmãos. No que for. Cada serviço que fazemos é para a glória de Deus. Nosso querido é Douglas, né? Aqui eu vejo ele para lá e para cá servindo, e leva uma escada e volta para cá, acho que é Douglas, né? Estava aqui sentado, não sei se é Douglas, eu acho que eu errei o nome dele. Gustavo. É com óleo, irmãos, nós precisamos desse óleo, porque a nossa obra, o nosso serviço não é uma obra social. É mais do que isso, é a extensão da vida de Deus. Tudo que nós fazemos, o Senhor está fazendo através de nós. É partir um pão com o pobre, vamos evangelizar, vamos fazer qualquer ação. A finalidade não é só uma obra social, é a salvação de almas eternas. É que elas experimentem aquilo que cantamos, o pão que alimenta, é a água que sacia a sede. Isso só é possível pela vida de Deus que permeia os relacionamentos. O Monte Hermon é a montanha mais alta do Vale do Jordão. Acho que foi o Daniel que falou isso aqui, né? No início da conferência. Coberta de neve que se derrete e se formam as nascentes do Rio Jordão, que era a principal fonte de água em Israel. Quando nós estamos unidos, nós alimentamos os sedentos, nós trazemos a fonte de vida para as pessoas. Assim é a igreja unida. O Monte Sião representa o povo de Deus. Quando nós vivemos unidos, é como esse orvalho que vai alimentando, que vai trazendo vida. Segunda coisa, queridos, segunda marca da comunhão, saúde familiar. Nós temos dado uma atenção lá em Porto Alegre sobre a igreja da casa, não só a igreja na casa, mas a igreja que vive na casa. Igreja forte é formada por famílias fortes. A igreja começa na casa. A promessa feita a Abraão não é que seriam em ti benditos todos os indivíduos da terra, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus quer abençoar todas as famílias. E eu creio, irmãos, que nós precisamos de uma reforma nos relacionamentos familiares. Eu creio que o avivamento que Deus vai trazer nesse tempo do fim vai começar pelas famílias, pela conversão dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, pelos matrimônios, por lares restaurados, porque a família, irmãos, representa os interesses de Deus na terra. A igreja é a família da fé. Famílias avivadas que vivem o reino de Deus diariamente, elas frutificam em toda parte onde elas estão. Vínculos saudáveis abençoam a nossa casa. É ou não é verdade? Coisa boa ver meus filhos aqui, um já pega no colo, e o outro já pega no colo de um, e nós vamos nos ajudando, cooperando. Deus abençoa o relacionamento familiar. Que bênção é ter filhos num contexto de igreja, é ou não é, irmãos? Eu abençoo os jovens casais para que sejam férteis, gerem muitos filhos para a glória de Deus. Você é privilegiado. Aleluia, tá ligado, irmão? Nós precisamos voltar à prática de nos ajudarmos a sermos maridos melhores, a sermos esposas melhores, a sermos filhos melhores, a sermos discípulos melhores para a glória de Deus. Está ali o irmão que eu estava falando. Deus te abençoe, querido. Deus te vê em cada coisa que tu faz, eu sei que é para Ele. Meus amados irmãos, que bênção é os vínculos para a nossa casa.
facilite os vínculos familiares com a igreja. E eu faço todo esforço, eu amo que a minha filha ama a reunião da igreja, o grupo na casa, os encontros, os relacionamentos dela é da igreja, ela estava já vibrando para estar aqui com vocês. Na verdade, ela já chegou aqui, a gente um segundo perdeu de vista, já está correndo aí no meio de vocês. Uma grande marca dos vínculos e da nossa comunhão é saúde em nossos lares. Terceiro, irmãos, impacto espiritual. A palavra diz em Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Deus quer impactar a realidade espiritual de Recife, através da unidade da igreja. John Wesley e George Whitefield foram dois grandes homens de Deus na sua época, com duas linhas teológicas totalmente diferentes. Um era calvinista, outro era arminiano, outro cria de um jeito, outro cria de outro jeito. Mas eles não deixaram que a diferença os dividisse. E eles formaram um bendito clube santo e oraram. E Deus usou eles para incendiar a sua geração. Eles combinaram que quando um morresse, o outro fosse fazer o enterro de um. O Whitefield morreu primeiro e quem fez o funeral dele foi John Wesley. E os discípulos de George Whitefield uma vez perguntaram para o George Whitefield se eles veriam John Wesley no céu, porque não cria como eles criam da mesma maneira na doutrina. E esse irmão disse que não, nós não veremos John Wesley na glória. E aí eles, eu sabia disso. Aí ele olha para os discípulos assim, ele vai estar tão mais perto do trono de Deus que nós não vamos ser capazes de enxergá-lo. Irmãos, quando nós estamos unidos em amor, nossa cidade é impactada, nosso bairro é impactado. Por quê? Porque uma luz irradia na realidade espiritual. Deus faz com que a vida floresça e ela traz um impacto espiritual para a nossa cidade. As coisas são transformadas, são mudadas, são impactadas. É uma marca de um vínculo profundo. E ainda tem mais um impacto importante, que é o impacto na nossa alma. Nós começamos falando a respeito desse impacto no corpo, no nosso próprio corpo, com as relações, com os relacionamentos, lá naquela pesquisa que eu mencionei antes. Queridos, existe um impacto espiritual, existe um impacto em várias esferas, mas existe um impacto no nosso ânimo, esse animar vem de alma. Tem um impacto nas emoções, a alma fala de intelecto, fala de emoções. Deus quer que nós tenhamos saúde emocional. A palavra diz lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo íntegros. Quando nós andamos unidos em amor, nós nos sentimos animados. Coisa boa é estar junto, coisa boa é estar unido. Não apenas em reuniões, mas nas comunhões. Porque, queridos, igreja não é só reunião. Igreja é abraço apertado. Igreja é ósculo santo. Igreja é pão repartido. É comunhão de bens. É amor não fingido. É a bendita família da fé tocando nesse mundo perdido, trazendo salvação. Lembrei de um cântico, irmãos. E eu queria encerrar lendo para vocês a letra desse cântico do Asaf. É uma letra antiga que reflete a nossa comunhão. Alguns irmãos vão lembrar da letra, mas a letra é assim: no princípio nos chamavam de discípulos,
Depois disso, cristãos, por seguirmos todos a Jesus, quando tudo entre nós era comum, e em momento algum necessitados existiam, em honra uns dos outros se lembravam, e o mal nunca falavam acerca de outro irmão, porque Deus edificou a sua igreja, desejando que ela seja um só corpo e coração. Antes, para nós era alegria o viver cada dia, dando a vida por Jesus. Abraçados, morríamos nas fogueiras, em arenas em trincheiras, ou partidos numa cruz. Unidos todos eram vinculados, e uns aos outros amarrados, por amor, graça e perdão. Porque Deus edificou a sua igreja, desejando que ela seja um só corpo e coração. Mas um dia eu sei que o meu Jesus orou, para que todos a quem Ele amou, fosse um assim como Ele é com o Pai. Eu sei que essa oração já foi ouvida, e como incenso recebida na presença do Senhor. Hoje Jesus Cristo ainda chama a seus filhos a quem ama, para viver em união, rompendo com toda a indiferença, vivendo em sua presença, juntos no partir do pão, para que o mundo reconheça, e assim a igreja cresça em amor e comunhão, porque Deus tem restaurado a sua igreja, desejando que ela seja um só corpo e coração. Vamos nos colocar em pé, vamos nos dar as mãos uns aos outros, vamos orar de mãos dadas. Dê a mão para o seu irmão, une aqui o corredor, todos juntos de mãos dadas. Nós vamos juntos aqui orar para que o Senhor renove os vínculos de amor. Porque é glorioso o povo de Deus, como é formidável a comunhão dos santos, como é poderosa a comunhão dos santos, como é bendita a comunhão dos santos. Essa é a única esperança para esse mundo perdido, que haja um despertamento do amor, de um amor a Deus maior, mais profundo, de uma renúncia dos nossos interesses, das nossas preferências, da nossa vontade, para vivermos e morrermos uns pelos outros, para a glória de Deus. E a vida de Deus vai permear esses relacionamentos, trazendo vida, paz, alegria, abençoando cada família e trazendo um renovo nessa alegria da salvação. Senhor, eu quero orar por essa amada parte do teu corpo aqui em Recife, tua amada igreja que se reúne nesse lugar, para que, Senhor, tu renove os vínculos entre os irmãos. Perdoa, Senhor, toda divisão, perdoa toda ofensa causada ou acolhida no coração. Perdoa, Senhor, quando permitimos a indiferença. Perdão todo esfriamento do amor. Perdão. Nós juntos de mãos dadas, nós queremos declarar juntos que somos um só corpo e coração. E queremos viver esses vínculos com propósito, para que o mundo te conheça e te veja, mesmo aquele que está mais arraigado nas trevas, perdido, sem esperança, ao olhar para a tua igreja, possa ver a luz da tua salvação, e assim possam impactar cada família, possa impactar a realidade espiritual aqui em Recife, Olinda, em cada lugar aqui representado, e assim cada vida que tu trouxeres, Senhor, e que tu fores acrescentando à medida que esses vínculos são vividos, cada vida possa experimentar restauração. Os que estão em lágrimas e pranto possam ser consolados. Os que estão cativos possam ser libertos. Os enfermos curados. E assim haja um testemunho de glória ao teu nome que é digno.
Tu desejou que fôssemos um só corpo e coração. E haja o que houver, aconteça o que acontecer, guarda o nosso coração, para que jamais haja qualquer traço de divisão. Mas assim queremos adentrar na eternidade, sem deixar ninguém para trás. Ajuda-nos, Senhor, a que a dor do nosso irmão seja a nossa dor, que a alegria do nosso irmão seja a nossa alegria, que quando um membro sofre, todos sofrem com ele, quando um membro se alegra com ele, todos se regozijam. Tu és o nosso cabeça. Nessa noite, Senhor, nós renovamos essa decisão da aliança que temos, de permanecermos até o final, nesse amor que um dia nos uniu a Ti e nos uniu uns aos outros.